Olá, Olá, Fábio, tudo boa bem? noite. Então, bora lá, né? Então, eu já quero começar agradecendo, né, a tua presença, o teu aceito generoso para esse convite, é, e dizer também para as pessoas que este é um evento do Estúdio de Pintura Apotec, com realização da revista Apotec. É, a nossa revista é um periódico online, né, vinculado ao programa de estudos Estúdio de Pintura Apotec e ao grupo de pesquisa entre paisagens, coordenado pela professora Josiane Lampert, aqui na UDESC, em Florianópolis, no programa de pós-graduação em artes visuais. Então, esse tema, Reggio Emília, nos interessa muito, né, pelas experiências do ateliê, enfim, e de toda a proposta pedagógica de Reggio Emília para pensar junto à arte, né? E até com a arte e através da arte. Então, deixa eu só informar as pessoas o nome do teu livro, que tu tá, né? Tu tem ele Vamos. aí? Ai, que ótimo, porque eu tenho ele aqui no Kindle. Isso, ótimo. É prática docente, né? Abordagem de Reggio Emília e o trabalho com projetos, portfólios e redes formativas. E É, eu acho que... O que tu acha de começar contando um pouquinho sobre a experiência da escrita desse livro? vamos lá. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer demais o convite. Bom demais estar com vocês, entre amigos, conversando sobre algo que para mim é tão importante, tem tanto sentido, que é a abordagem de Reggio Emília para a educação infantil. Eu queria começar o nosso bate-papo de hoje citando uma frase do Galeano, quando ele vai dizer que os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que nós somos feitos de histórias. E eu acho que pensando nessas histórias é que nós poderíamos pensar um pouquinho o que essa capa quer dizer para nós quando você está me fazendo essa pergunta. E eu acho que ela traz uma síntese de exatamente do que o livro vem a ser. E aquilo que, para mim, faz tanto sentido na minha formação e nos grupos de estudo todos com os quais eu trabalho na universidade, que é a relação entre o real e o ideal, o possível. E acho que essa capa traz exatamente isso para nós. Todas as imagens que nós temos da realidade, mas que leitura que é essa que eu faço a partir desse cenário. E essa capa vai nos mostrar que nós temos o quê? Uma série de possibilidades de voo. O que isso quer dizer? Possibilidades de ir além. E quanto mais nós pensarmos em ir além, é que nós podemos imaginar novas aprendizagens que vão sendo cada vez mais construídas na parceria com os demais. E eu acho que isso Uhum. é que faz a diferença para a gente. Por quê? Ninguém constrói conhecimento sozinho. E é nesse espaço de trocas, de interações, nesses espaços que as perguntas dos outros é que vão me desafiando a parar para pensar, é que eu vou podendo construir novos olhares sobre os mesmos episódios do real. E aí que nós vamos percebendo o quanto o outro é fundamental para construir essas boas perguntas. Hum, eu fiquei pensando bastante coisa agora, Que bom! né? Deixa eu organizar aqui. É, então, a gente pode pensar na concepção de infância. Vamos conversar sobre a concepção de infância, porque a gente sabe que existe toda uma construção, né, social, e que a infância, eu acho que eu prefiro tratar ela no plural, né, as infâncias, né? Essas infâncias, elas vêm se constituindo e cada geração, né, em cada época, ela nos traz uma demanda diferente para se pensar, né? Então, se a gente for pensar a infância hoje, com todo esse aparato tecnológico, né? Qual é o lugar da infância? Qual é o lugar potencial para a imaginação, né? Da infância nos tempos de hoje, né? E agora, né, com essa história dessa pandemia.
Eu estava assistindo hoje, ao meio-dia, que as crianças não podiam nem descer, né, para os parques, enfim. E daí eu fui fazer uma troca desses negócios do aparelho e coincidentemente eu passei na frente de um condomínio de prédio, assim, e tinha uma única criança e uma única, né, uma mãe, enfim, não sei quem era. E eu vi essa cena, assim, lembrei logo, né, do que tinha, da orientação que tinha passado na TV, né, assim. Qual o lugar da imaginação hoje, né, com essas concepções de infância que nós temos, né, tanto trabalhado, né? Vamos lá. Nessa sua pergunta, nós temos 3 cenários que acho que são Uhum, interessantes para serem destacados. Quando nós pensamos no que é essa criança na contemporaneidade, o que é essa criança, o que ela era, pelo menos, até o dia 20 de março, quando tudo isso chegou. O que é essa criança hoje confinada dentro de casa? E o que é essa criança dentro de um cenário da educação de Reggio Emília, que é o que o livro traz para nós o tempo inteiro. Mas se nós pensarmos, nós temos crianças, infâncias, e o que basicamente vai caracterizar essas crianças é o espírito de curiosidade, o espírito de uhum, perguntar, de questionar o mundo e de avidamente querer conhecer esse mundo que ela tem a seu redor. Essa criança que marca pelo curiosismo, como eu trouxe no livro da Alice no País das Maravilhas, inclusive o Tony, da Panda, está entrando agora, que está conosco, a Panda está numa promoção do livro até esse mês para todos, com 40% de desconto, né? E o Tony está entrando agora, é um grande parceiro nesse momento. Pensando nessas crianças, nessas infâncias que nós estamos falando, como é que nós podemos olhar para ela dentro desse cenário e na uhum, criação de contextos de investigação para essa criança? Esse eu acho que é um grande desafio e acho que é uma grande contribuição que Régio traz para nós. Por quê? A criança precisa, o tempo inteiro, ter a seu redor objetos de investigação. Criança que pega, que aperta, que lambe, que cheira, que joga, que sobe, que desce, que faz 500 mil perguntas. E é essa criança que está com esse brilho nos olhos para conhecer todos os objetos, as materialidades, tudo aquilo que ela tem ao seu redor. E, de repente, essa criança está dentro de casa. E dentro de casa, muitas vezes, com adultos que não estão disponíveis por uma série de questões de darem para essa criança aquilo que ela mais precisa, atenção. E é essa atenção que a criança vai, ao mesmo tempo, buscando por ela mesma, ou quando ela tem o privilégio de ter alguém, como na escola, é o papel do educador, do professor, que possa uhum, criar esse contexto de pesquisa para ela. Por isso, essas crianças hoje, eu acho, a criança é a mesma, independente do tempo histórico. Mas essa criança, neste momento, ela tem, como todos nós, como todos os educadores, todos os adultos confinados nas suas casas, ela tem novos desafios. E aí nós vamos pensando o quanto é importante criar para essa criança esses micro contextos de investigação dentro do seu cotidiano. uhum, Essa criança, por exemplo, ela não tem o ateliê de uma escola, ela não tem um ateliê ao vivo da natureza que ela possa mergulhar nas suas pesquisas, mas ela pode ter, sim, dentro das suas casas, por exemplo, caixas que ela possa rechear com as suas pesquisas, ela pode ter baús que ela possa formar, guardar as suas memórias, e ela pode, dessa maneira, eu acho, cada vez mais, viver um princípio regiano que eu acho que é um dos maiores, vamos dizer, valores dessa abordagem. É pensar o papel das linguagens expressivas na constituição dos sujeitos. E se nós pensarmos em linguagens expressivas, essas crianças precisam, mais do que nunca, do corpo, do movimento, uhum. do gesto, do brincar, da música, da arte, como tudo isso vai dando para a criança possibilidades, nesse real que ela tem hoje, caminhos para ela poder se expressar, se comunicar
e viver todas as suas angústias e indagações, que isso é dela, é do seu perfil, e à medida que ela vai crescendo, a própria sociedade vai fazendo com que essas perguntas sejam engolidas e que ela tenha que viver, muitas vezes, uma situação de reprodução e não de autoria dos seus processos de indagação. Uhum. Eu acho, bem, tu trouxe uma questão muito interessante, que é o brincar, né? O brincar, esse tema tão controverso, tão polêmico, né, na educação infantil, porque a gente, quando vai trabalhar com formação de professores com essa temática, as demandas que eu recebia, né, se eles, mas o brincar tem que ser espontâneo, o brincar tem que ser com hora marcada, o brincar, enfim, eram muitas questões assim, e na verdade eram tantos questionamentos que o brincar, na verdade, não chegava nem a acontecer na maioria das vezes, né? De tanto que se preocupava em didatizar a brincadeira, né? E a construção, né? Quando tu traz esses objetos, essas caixas, eu acho que esses materiais, eles são dispositivos interessantíssimos para que se construa um espaço brincante, né, que dê potência à criatividade, inclusive trabalhando com as linguagens expressivas, né, porque desse brincar surge o teatro, né, a partir de faz de conta. Nesse brincar a gente consegue trabalhar com as questões das artes visuais, a performance, a pintura, a dança, né, enfim. Eu queria que tu desenvolvesse um pouco esse brincar nessa concepção de Reggio Emília. Como Reggio Emília vê o brincar? O brincar é a linguagem genuína de uma criança. Uma criança, ela vai compreender o mundo por meio das suas brincadeiras. Esse brincar que vai se desenvolvendo da mesma forma que essa criança vai se desenvolvendo em relação ao seu crescimento. Então, esses jogos que partem, no primeiro momento, do corpo, que é o primeiro grande brinquedo que uma criança tem. Uhum. Essas brincadeiras que vão se tornando mais complexas, quando essas crianças vão pegando esses objetos e elas vão sensorialmente fazendo essa exploração, elas vão buscando se apropriar desses objetos à medida que os sentidos que ela tem vão dando para ela essas informações, ela vai ingressando por volta dos 2 anos nesse jogo simbólico. E nesse jogo simbólico, eu acho que é uma das maiores potências que uma criança tem para se comunicar e se expressar. E acho que essas crianças, quando mergulham naquilo que o Vygotsky trazia nesse espaço do como se fosse, eu acho que é o momento mais rico e que nós, educadores, hoje precisamos, nessas várias propostas online que nós vamos fazendo para as crianças, porque a grande maioria está privada de ir à escola em todos os estados do Brasil e em muitos países do mundo, agora começando a voltar. Mas como é que a gente consegue, nas casas das crianças, criar esse espaço e fazer, nessa brincadeira da criança, a leitura do que ela está querendo nos dizer? A criança precisa de privacidade. A criança precisa desses seus cantinhos mágicos, onde ela pode, brincando, lidar com aquelas aflições, as suas angústias, como nós, adultos, muitas vezes, precisamos dar uma pausa e voltar para a nossa reflexão para tentar entender esse mundo que nós estamos vivendo. E acho que aqui, pensando o tempo inteiro nessa relação do educador com a criança, eu acho que tem uma coisa muito interessante para a gente pensar, que a observação dessas brincadeiras das crianças vai potencializar a nossa volta à escola. Porque quando os educadores, em conversas com as crianças online ou com as famílias, quando elas contam para a gente o que é que essas crianças estão fazendo, ou quando voltarem para as escolas, e nesses espaços do jogo simbólico, que eu estou falando nesse momento, basicamente, das crianças da educação infantil, nós vamos poder olhar e ver qual é a ponta do fio que nós vamos puxar para dar continuidade aos nossos trabalhos. Por quê? As crianças, pelo corpo, por essas brincadeiras e por esses gestos, elas vão podendo nos contar aquilo que elas estão querendo saber.
Segunda, outra questão que eu acho fundamental nesse brincar, essa brincadeira com o desenho. O desenho é a primeira forma de escrita de uma criança. E como nós podemos, por exemplo, usar os desenhos que as crianças estão fazendo em casa para também ser um fio da meada para entrar nessa interlocução com essas crianças. Por exemplo, que essas crianças tenham em casa caixas ali de camisa, do que for, que elas possam guardar seus desenhos para poderem ter esses espaços como registros e pistas por onde elas vão poder continuar conversando com os seus educadores, mostrar para os seus colegas, e dessa forma nós podemos dar continuidade a tudo isso quando passar. Acho que todos nós vivemos um espaço de angústia e de medo absolutamente atípico na história. Essa reclusão traz para a gente a possibilidade de parar para pensar como essa criança que está entrando naquele cantinho embaixo da mesa, numa porta de armário aberta que ela se esconde, embaixo das escadas, dentro de caixas de supermercado, como é que nós podemos olhar para tudo isso como esse espaço de privacidade? E quando você me pergunta como que Régio olha para essas brincadeiras, eu vou dizer para você, olha como o diálogo que a criança está querendo estabelecer com o adulto. E no espaço de registro que o educador faz, por meio de filmagens, de fotografias, de registros escritos das frases das crianças, da observação dos gestos, é que eles vão puxando o fio para poderem criar as suas projetações. Projetare. Projetare quer dizer lançar. Um projeto é aquilo que vai e vem de diferentes maneiras em torno de um mesmo objeto. Por isso, nós, educadores, pais que estão com crianças pequenas em casa ou crianças maiores no início do fundamental, registrem, observem, entrem em relação com essas crianças, porque aí nós vamos podendo pensar como dar continuidade e trabalhar aquilo que o livro fala na questão das projetações das crianças que nós temos conosco. Então, né? Vamos deixar as crianças brincar. Deixa brincar muito, porque nesse momento, mais do que nunca, essas crianças precisam brincar. E junto com as brincadeiras, uma outra coisa, Fábio, que eu acho muito interessante, é o quanto as crianças criam coleções. E nessas brincadeiras, quando eles começam a juntar uma porção de coisas que para nós adultos, muitas vezes, parecem porcarinhas, e aí nós percebemos é que isso para ela tem uma importância fundamental. Quantas vezes uma criança, por exemplo, ganha um presente e fica muito mais encantada com o pacote, com a fita, com a caixa, do que com o próprio presente. As crianças coletam aquilo que faz sentido. E nós precisamos criar, os pais em casa, os educadores na escola, cantos onde elas possam guardar essas coleções. Em Régio, pensando nessa concepção de criança, nós temos aqui um conceito que é essencial. A criança é potente. A criança é potente para mostrar para a gente aquilo que ela está querendo saber. A criança tem potência para tentar apreender esse mundo a que ela pertence e, dessa forma, nos dar pistas daquilo que elas estão querendo saber. E nós, muitas vezes, pela sociedade contemporânea, pela nossa constituição de educadores, nos preocupamos em dar respostas. Nós trazemos as coisas prontas para as crianças. E no momento em que nós damos respostas, nós simplesmente cortamos todo um processo de investigação da criança. Eu acho que aqui traz para nós o grande desafio desse momento histórico, em especial quando nós nos damos conta que a escola que tínhamos não é mais suficiente para essas crianças que voltarão. E esse momento é do educador aprender cada vez mais a construir boas perguntas. E boas perguntas partem, e isso é a contribuição regiana de Loris Malaguzzi, que no livro eu tento trabalhar na leitura que eu faço dessa abordagem, é o quanto a escuta nos dá as pistas para a construção de boas perguntas. E nós, educadores, vamos precisando aprender
a transformar as nossas respostas, as Uhum. nossas observações e os nossos registros em boas perguntas. E aí entra, já puxando um fio com o brincar, uma coisa que é essencial. Boas perguntas não são só verbais. Boas perguntas são feitas, muitas vezes, pela nossa ação no espaço, pela construção de bons contextos de investigação. Quando os atelieristas, por exemplo, constroem propostas para as crianças poderem mergulhar nessas investigações. Eu me lembro uma vez em Régio, que uma pergunta, vamos assim dizer, que nos foi Uhum. feita, é quando entramos numa escola, e era uma época que eles tinham uma produção de mexericas muito grande, e as boas perguntas ali foram feitas por meio de cascas de mexerica que eram dispostas atrás das portas das salas. Então, boas perguntas olfativas, quando nós somos desafiados a descobrir sons diferentes, a observar o vento, a observar, por exemplo, em casa, como é que o sol está batendo nos vidros, como é que nós temos, olhando de casa, a possibilidade de perceber que o almoço está sendo feito. Que perguntas são essas que nós vamos trabalhar com as crianças quando os nossos sentidos vão nos dando sentido para aquilo que nós Uhum. estamos querendo descobrir? Esse é um grande desafio. Por quê? Régio, quando eu pus esse título, inspirar-se, conectar-se, historiar-se, Régio cada vez mais vai nos dando um contributo para a gente parar para pensar e responder a uma pergunta existencial: o que me move? O que Uhum. faz sentido para mim enquanto educador, enquanto atelierista, enquanto um formador de professores? Mas como é que eu posso olhar para tudo isso e o tempo inteiro relacionar duas coisas: a falta e o desejo? Porque é nessa relação entre o que eu quero e o que eu não tenho, entre o meu desejo e a minha falta, é que eu vou podendo construir novos caminhos, novos percursos formativos dentro da minha forma de ser, de estar e de conviver com outros educadores. Uhum. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode emendar com essa tua fala, que é como não construir. Quem pergunta é a professora Josiele, que é a líder do nosso grupo de pesquisa. Ela Sei. pergunta como não construir estereótipos e deixar a potência da criança liberta da preconcepção dos pais adultos, né? Pais barra adultos. Olha, eu acho que o não construir passa pela desconstrução de olhares. O não construir, porque aí vem para mim Piaget, que é algo muito Uhum. forte na minha vida de pesquisadora. Por quê? Toda construção parte de uma desconstrução para eu poder reconstruir com novas estruturas. Então, no momento em que eu tenho esse olhar de trabalhar com os pais, para que eles possam olhar para as crianças nesse novo, vamos dizer, paradigma, eu tenho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é desconstruir um olhar de que eu Uhum. sei e que o outro não sabe. No momento que eu mergulho numa não avaliação da postura do outro, eu estou me abrindo para reconstruir a minha postura de educadora em parceria com os outros que estão comigo. Isso eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos, porque nós sempre fomos formados para termos, como eu já disse há pouco, respostas. A nossa postura ser algo dominante para, desse lugar, eu olhar para o outro. Uhum. Em Régio, eu me lembro uma vez que uma educadora recebeu uma família, e isso, para mim, há 10 anos atrás, foi algo muito forte, porque ela usa um portfólio com todo um percurso de uma Uhum. criança para sentar com a família e dizer: vamos olhar juntos o percurso dessa criança. Eu não tenho respostas, eu não estou chamando enquanto Uhum. instituição para dizer é isso. Mas como é que eu posso comparar a minha observação, trazer isso que eu vi aqui, como essa documentação dessa criança, para dizer, juntos vamos olhar de um novo lugar.
Isso é extremamente interessante, porque eu saio de um lugar que eu ocupo enquanto detentor do Uhum, saber para compartilhar, pensem em pares, não estou falando errado, mas uhum, compartilhar percursos, que é aquilo que eu falo no livro. Porque juntos nós vamos trazer aquilo que é a mais, vamos dizer, desafiadora aprendizagem, que é perspectivas diferentes vão trazer novos lugares para todas as pessoas que fazem parte dessa história. uhum, com certeza. Eu vou ler algumas perguntas, porque tem bastante, tá? Tá? A gente vai selecionando o que der. É, eu vou cometer uma indelicadeza que eu não vou falar o nome das pessoas, porque tem pessoas no Instagram que têm alguns nomes assim que, enfim, que são difíceis de dizer. Então, assim, eu vou ler a pergunta e as pessoas se sintam todas contempladas, por favor. É, o brincar com materiais não estruturados é fundamental para a criança se desenvolver? Eu acho que tu contemplou isso na tua fala de uma forma brilhante, né? Enfim. E Mas se sabe o tu que eu quiser acho? complementar, se tu quiser Eu vou só complementar fazer um complemento que eu acho isso. interessante dentro desse olhar dos materiais não estruturados. Todos os materiais têm uma potência enorme, desde que eu não tenha uma expectativa prévia em relação ao uso que será feito. Uhum, Então, tudo pode se transformar, até um material estruturado pode se transformar em algo absolutamente investigativo, desde que eu não tenha uma única resposta. Então, a criança é capaz de fazer aquilo. Eu trouxe até aqui hoje um objeto para pôr aqui junto, quando eu fui pegar, porque eu estou fora da minha sala de trabalho também, né, que o GEL está uhum, fechado, como todas as outras salas de estudo, mas eu acho que pegar aqui na minha casa essa coruja aqui traz aqui uma possibilidade muito interessante. Por quê? Olhar para um material que eu nunca olhei como algo que estava trabalhando num espaço de formação, eu pego para essa coruja uhum, com esses olhos bem abertos e a gente pensa no que a coruja caracteriza. Ela é um animal noturno. E quando nós pensamos nessa relação entre dia e noite, entre luz, entre claro e escuro, é a mesma resposta que nós vamos dar a essa questão dos materiais. Porque o material não estruturado ou o material estruturado, tudo depende do que? Da relação que eu estabeleço com esse material. Então, tudo vai depender da forma como eu me posiciono, da forma como eu me ponho em jogo em relação àquilo que eu tenho disponível. Então, acho que essa pergunta é interessante para a gente abrir os horizontes e pensar: não se ensina uma criança a brincar? Se uhum. ensina uma criança a brincar? Se dá para a criança materiais prontos para ela brincar? Ou espera-se que ela crie com aquilo que ela tem a seu redor? E aí vem uma resposta de Loris Malaguzzi que eu acho muito interessante. A beleza da aprendizagem está na diversidade. Quanto mais eu puser tudo em relação, mais possibilidades eu tenho das crianças aprenderem e se envolverem cada vez mais com novas aprendizagens. Então, tudo vai depender das conexões. Por quê? Uhum. Se for só material não estruturado ou só material estruturado, eu perco. Todas as vezes que eu pensar em dicotomia, se eu pensar em pares apenas de um lado ou do outro, eu corto a possibilidade de conexões. Se eu me abro para o inesperado, para o inusitado, eu cada vez mais potencializo novas aprendizagens. É, é bem interessante, porque o que a gente vê é a maior preocupação do professor, né? Eu não acho que só do professor, do adulto, né? É lidar com o inesperado e com o acaso, né? A gente cresce e o inesperado, o acaso, ele se transforma em um monstro assim, né? Gigantesco. Que para quem trabalha com arte até esse acaso e esse inesperado, eu acho que fica um pouco mais ganha uma outra faceta. Não que deixa de assustar, né?
porque a gente tem que lidar com as coisas que parece que o mundo adulto não nos permite, né? Lidar com o inesperado e com o acaso. É, eu queria voltar depois um pouquinho no que tu trouxe da coleção das Sim. crianças, né? Eu achei, eu não tinha, nunca tinha pensado nisso, na criança como colecionador. E eu gostei bastante, assim, porque aí teve alguém que respondeu aqui na hora que subiu que o filho estava colecionando pedras, né? Aí eu lembrei logo na Amélia Toledo, né? Amélia Sim, Toledo? É, Amélia Toledo, né? Que fez o a Jardim Adélia de Toledo Pedras, fez. E na que fez o jardim. Bienal, na última Bienal, teve uma das instalações mais interessantes que eu vi, só com pedras. E era a Uhum, coisa mais linda do mundo, porque cada uma das pedras contando uma história. E as coleções, elas têm algo que é extremamente rico, Fábio, para a gente pensar, porque as coleções criam narrativas. uhum, Se nós pensarmos que as crianças são contadoras de história, por isso que eu comecei com o Galeano, pensando quantas uhum, histórias nós temos, as crianças precisam de pistas para poderem contar suas histórias. Então, cada pedrinha, ela tem muito mais do que a pedrinha em si, mas a possibilidade da criança lembrar no dia no parque, aquilo que ela foi fazer no passeio com alguém que foi interessante, o estar numa praça junto com os amigos. Então, as narrativas das crianças são muitas e muitas vezes pautadas nessas coleções. E aí eu estou me uhum. lembrando agora de um projeto, na época que eu estava lá na USP, fazendo a supervisão de estágio no curso de especialização, e eu me lembro de um projeto muito lindo com crianças de São Bernardo do Campo, de uma escola pública, e eu tinha duas coordenadoras que eram minhas orientandas. E elas fizeram um projeto, agora veio à memória, que chamava O Som Nosso de Cada Dia. E essas crianças, ao lado da escola, de uma e meia, eram crianças com 4 anos, essas crianças todos os dias comentavam os sons, os barulhos. E essas professoras começam a ir para esse parque, junto com essas coordenadoras que faziam a pesquisa, para fazer uma coleta de sons. E elas começam a fazer uma coleção a partir desses sons e vão criar no canto da sala um museu sonoro. E elas começam a criar bastidores para pendurar, chaves que elas trazem de casa, papel. Eu me lembro que no começo do ano teve aquela época da Páscoa, então era o farfalhar de ovo de Páscoa, Uhum. esse barulho que elas vão coletando, tampinhas que elas batiam. E, de repente, uma das crianças, um dia, foi uma coisa maravilhosa. Ela traz um vidro vazio, que ela tinha ido para essa praça coletar o vento. Olha que Uhum. coisa mais linda, uma criança de 4 anos guardando o vento para trazer. Então, nós vamos pensando o quanto se abrir para o inesperado, para o inusitado, traz para nós. Por quê? O que se pensa muito num convencional? Fazer chocalhinho com vidrinho de Uhum. Yakult, fazer, enfim, esse tipo de coisa que já é pré-estabelecida. E quando nós mudamos o nosso olhar e esperamos aquilo que as crianças podem nos dar, nós temos o quê? A base de tudo, a concepção da potência da criança. E se nós damos tempo para essa criança mergulhar nas suas investigações, e isso, Régio, para mim, é uma das maiores contribuições de Loris Malaguzzi, tempos e espaços das crianças se comunicarem. A criança é feita de 100 linguagens, e a escola, a cultura, rouba da criança tudo isso e diz que só o português e a matemática é que tem sentido. E nós vamos percebendo que não, que a criança traz tudo dentro do seu mundo, desde que tenha um adulto que se abra para entrar em relação e dizer: conte para mim o que você quer saber. E aí, Fábio, eu complemento, porque no meu trabalho hoje com formação de educadores, cada vez mais eu vejo o quanto nós precisamos dizer para os educadores a Uhum. mesma coisa. Abra essa sua criança, entre em conexão e diga para mim o que você está querendo saber. Por quê? Como dizia Piaget, a base de toda aprendizagem está na autoestima. Cada vez que eu tenho um educador que se sinta valorizado dentro daquilo que ele traz para o grupo,
cada vez mais ele vai além e vai conseguindo ressignificar o seu olhar e se mergulhando em novas potências de aprendizagens. Uhum. Aí, pensando na estrutura que a gente tem hoje, né, na estrutura escolar, né, na estrutura pedagógica e inclusive também na estrutura física, né, nessas duas estruturas. Esses espaços, podemos pensar que eles não contribuem para esse processo, né, dessas 100 linguagens da criança. Porque, veja bem, a gente tem um tempo didatizado, um tempo carregado de objetivos, né? Os professores cada vez mais ansiosos pelo processo de alfabetização, né? Alfabetização mesmo, assim, né? Não é nem um encontro com o fantástico da linguagem escrita, né? Mas é um processo de alfabetização que muitas vezes é mecânico, né? Enfadonho e violento, né? Porque uma criança de 5 anos entrar num processo de alfabetização desse seria necessário, né? Não, não. Né? Mas como dizer isso, né, para esses pais que estão exigindo tudo isso, né? Então é impossibilitar que a criança se desenvolva no seu percurso e nas suas experiências, enquanto criança, enquanto ser criança, né? Daí eu também já quero emendar aqui uma curiosidade, né? Porque o nosso grupo aqui está incursionando por essa, né, por essa coisa da aprendizagem da criança, enfim, a articulação dessas aprendizagens com as artes visuais. E a gente tem uma filosofia, um filósofo que nos ajuda a pensar, que é John Dewey, né? Bem, E ele traz muito a questão da experiência, do aprender pela experiência, e que essa experiência, ela inclusive, quando ele tem um livro que ele coloca, ele faz a arquitetura da escola, de como deveria ser uma escola, né? Ele trabalhou a escola laboratório lá nos Estados Unidos, enfim, e nessa arquitetura ele coloca, né, a cozinha, a marcenaria, e a biblioteca, e no meio um espaço expositivo que ali seria a concentração dos saberes da experiência, né? Aí eu quero te perguntar como o Reggio Emília pode pensar essa articulação da experiência e se existe algum contato entre Reggio Emília e John Dewey, sim. né? Né? Há Se tu há um sabe disso, contato enfim. enorme. Uhum, Malaguzzi tinha em Dewey, como em Brunner, grandes mentores para seus olhares. E uma outra coisa que é muito interessante para a gente pensar: primeiro, a criança só aprende a fazer fazendo. Então, o trabalho básico, a premissa básica de Dewey, da ação, ela está uhum, permeando todos os olhares que nós temos em Reggio. Junto com Dewey, traz esse olhar do Brunner, quando ele fala que as coisas só existem quando eu torno essas coisas visíveis a todos. Terceira grande questão que nós vamos puxar por aí é o papel da arquitetura. Em Reggio, a arquitetura, o papel do arquiteto é tão importante porque a escola é um grande espaço das crianças para poderem mergulhar nas suas investigações, desde que esse espaço seja visível em todos os seus lugares. Então, as grandes, vamos dizer, as escolas em Reggio têm grandes janelas, muitos espaços de vidro, para que todos possam estar se vendo o tempo inteiro. uhum, Malaguzzi falava uma coisa que é muito interessante, é o princípio da visibilidade. A transparência significa a transparência das próprias relações. Então, a criança está fazendo, a criança está vendo o que os outros estão fazendo, e as crianças o tempo inteiro vão se comunicando por meio do ateliê. Por isso que em Reggio todas as escolas têm ateliês que estão no centro, como você está dizendo em uhum, relação a essa proposta do Dewey, mas todos as salas têm pequenos ateliês.
A escola inteira é um grande ateliê. Por quê? Para Malaguzzi, o ateliê é um espaço de experiências. O ateliê é um grande laboratório. Outra coisa muito interessante é que nesse laboratório todas as linguagens vão dialogando. Então, a música, você entra num ateliê, você tem desde instrumentos musicais, como todos, o artefato das artes disponíveis, como você tem também arrumado num canto as coleções para as crianças. E uma coisa que é extremamente interessante para o pessoal da arte é esse princípio da estética como um convite à exploração. Então, quando você entra num lugar, é extremamente convidativo ver o quanto tudo está organizado de uma forma que diga para a criança, mergulhe nessa experiência. E aqui não é o bonito, mas é o belo nesse convite ético e político para dizer, mergulhe na sua experiência. E o belo, em Régio, para Malaguzzi, esse belo é aquilo que é ético. Ético no sentido de rigoroso. Rigoroso no sentido de que todos podem ir além. Então, há um convite desafiador para que todos mergulhem nessas experiências e cada vez mais essas experiências possam promover espaços de aprendizagens. Aprendizagens para todos. Aprendizagens para os adultos, quando, por exemplo, eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho uma pré-figuração, eu monto mapas conceituais, como, por exemplo, hoje, para a nossa conversa, eu tenho aqui um mapa pré-montado, que são o quê? Caminhos por onde eu posso caminhar. Mas o percurso formativo que vai acontecer, eu exatamente não sei. Então, eu trago para as crianças, a partir da minha observação e do meu registro, eu trago possibilidades. Então, o ateliê, o contexto formativo, ele vai estar o tempo inteiro se baseando em registros de ontem, para o que eu posso fazer hoje, pensando no amanhã. Isto não é um amanhã para o ano que vem, não é uma escola que vai se basear em expectativas de aprendizagem, não. Mas é uma escola que vai se basear num fio condutor que eu olho o que nós fizemos segunda-feira, para o que eu posso fazer terça, dando continuidade na quarta. Então, eu crio, dentro dos textos que eu tenho, contextos. Contextos nesse sentido de organizar as minhas possibilidades a partir do grupo que eu tenho em mãos. E também fechando, uma coisa que eu acho interessante para a gente pensar nesses fios e conexões, 3 verbos são essenciais dentro dessa proposta: evocar, provocar e convocar. Quando eu penso o que a minha memória traz na minha história de vida, nas minhas experiências como formadora, nas minhas memórias da infância, no meu percurso de educador, como é que eu vou, de dentro de tudo isso, nessas lembranças que são evocadas, que eu vou me sentindo provocada nessas perguntas que vão surgindo, para nessa provocação eu construir a minha convocação. O que é que eu faço com tudo isso? E aí é interessante quando a gente pensa, mais do que nunca, os educadores, eu penso o tempo inteiro nesse espaço de confinamento que nós estamos vivendo, nós só vamos poder voltar para a escola no momento em que a gente fizer essa conexão, essa articulação entre esses 3 verbos. Por quê? Eu vou me conectar a partir dessa relação que eu vou criando, e se vocês olharem, inspirar, conectar, historiar, evocar, provocar, convocar, todos os verbos terminam o quê? Em ar. Todos vão terminar na primeira conjugação. Isso quer dizer o quê? Cada um de nós é responsável pelas escolhas que faz, pelo percurso que vai estar se apropriando e pelas apostas que irá construir no seu cotidiano. Ar de respirar, ar de pôr para fora, ar de pôr para dentro e de viver o tempo inteiro esse processo de construção de novos conhecimentos, que partem, em especial, do autoconhecimento.
Isso eu acho que é o maior desafio que a gente tem pela frente. Se conhecer dentro desse lugar de reclusão e pensar que esse projetar-se é esse ir e vir entre uma escuta sensível e uma problematização do nosso cotidiano. Uhum. É, eu acho que as nossas escolas, elas trabalham muito numa concepção de aprender algo de fora, né? E enquanto o processo de aprendizagem, de desenvolvimento, né, no espaço educativo, ele talvez pudesse perpassar primeiro esse alto, né? Eu me conhecer, porque a partir do momento que eu me conheço, eu consigo estabelecer outras conexões com aquilo que a humanidade produziu enquanto, né, enquanto cultura, né? Porque se eu não me conheço, como é que eu vou conhecer as coisas dos outros, né? Então, eu acho que esse nosso modelo, né? Eu odeio essa palavra modelo, mas eu acho que é bem isso, esse nosso modelo de educação, ele tem cada vez mais impossibilitado, né? É a nossa consciência de poder experienciar o mundo, né, a partir do corpo todo, né, e não só de um corpo fragmentado, né, que é o corpo que parece que só a cabeça pensa, né, enquanto parece que só a cabeça pensa, né, que o resto do corpo não pensa. É, que é essa educação pelos sentidos, né, e eu acho que também essa palavra, né, sentido, sentimento, sensação, às vezes elas estão mal interpretadas, né? Porque o que é o sensível, né? O que é a educação do sensível? Eu acho que ela entra num estereótipo, às vezes, que não é muito bacana. Eu acho que a gente. Deixa eu só fazer uma pergunta que entrou na ideia do que tu trouxe do mapa. A hora que tu lembrou, eu vi que correu aqui a pergunta. Não vai dar para a gente fazer todas as perguntas, Com né? Assim, certeza. Mas então eu se já vou. vocês quiserem me mandar depois essas perguntas, mandar, eu deixo Tá, o meu e-mail e eu respondo com o maior prazer, não tem problema tá. nenhum. Eu acho que a gente combina, porque nós estamos com mais de 300 pessoas nos assistindo e participando ativamente, né? Então, fica bem combinado. Assim, a hora que tu vai falando, eu olho aqui que o pessoal tá me mandando, eu consigo lembrar, se tipo, vou fazer essa, né? Que é a questão do mapa aqui. Tanto no livro como nos GPs, eu não sei o que que significa grupos de estudo. Grupos de estudos sobre projetos na abordagem italiana, de Ah, resumo. tá, tá, GEP é isso mesmo, Grupo de Estudos sobre Projetos. tá. Ali se traz o mapa conceitual como partida numa reflexão. Por onde começar um mapa? Essa pergunta é muito interessante para a gente É, pensar. O mapa conceitual cai muito na perspectiva do Deleuze e do Guattari, quando nós temos a ideia do rizoma. Se eu uhum, penso que o meu pensamento ele está o tempo inteiro em conexões, um bom mapa conceitual é aquele que eu não sei mais, depois que ele está em andamento, por onde ele começou. Quando me perguntam por onde começar, eu diria: partam de possibilidades, mas possibilidades que estejam o tempo inteiro em relação. Não partam, se eu tiver um tema e for desenvolvendo linearmente esse tema, eu não estou trabalhando com mapa conceitual. Eu estou trabalhando com sequência didática, que eu penso que uhum, eu fiz isso, faço aquilo, eu fiz uhum, isso, eu faço aquilo. Não. Se eu tenho um leque de possibilidades, por exemplo, eu só sei pensar desse jeito, então, você vai criando mapas, leques. Eu trouxe até aqui para mostrar para vocês, por exemplo, eu acho que um pensamento, isso é um mapa conceitual. Beatriz Milhazes, pensando nessa uhum, arte, nessa conexão, nessas relações o tempo inteiro, imaginem se eu, para cada um desses círculos e linhas e arabescos que ela está criando, eu puser aqui uma possibilidade de trabalho. Então, vamos dizer, corpo, esse corpo que dança, esse corpo que sente, esse corpo que se uhum, movimenta, esse corpo que vai poder trabalhar os olfatos, uma pesquisa. Teve um projeto lindo em Régio, por exemplo, que era o nome que as crianças iam trabalhando com os perfumes. Como é que eu posso ir nomeando esses cheiros diferentes? Como é que eu posso dar
para esse corpo a possibilidade das sensações, das expressões. Eu não tenho respostas. Então, em Régio, eles trabalham nesse mapa, que seria o ponto de partida, que é a pré-figuração. O que isso quer dizer? Quando eu observo o meu grupo, eu olho para a faixa etária, eu tenho cobranças no Brasil, o Brasil não é Régio, e Régio nos inspira, mas não é um modelo, como você trouxe, não é algo a ser copiado, é algo que vai ser o tempo inteiro traduzido em possibilidades de trabalho. Por quê? Eu penso muito que um material regiano, que é algo que todo mundo se encanta, quer mandar fazer, copiar aquela coisa, e de repente eles ficam postos num canto porque eles não têm a função deles, é posta de um outro lugar. Nós precisamos olhar os mapas como esses caminhos possíveis a partir do quê? Da observação dos interesses, das necessidades e das faltas do meu grupo. O Brasil tem uma cobrança, nós temos uma BNCC que começou a entrar em vigor, nós temos, enquanto instituição, não adianta dizer que eu sou uma ilha da fantasia, que eu vou fazer só o que eu quero, porque daí eu sou taxado o quê? De uma escola alternativa que não vai dar conta do recado. Mas oriento as professoras o tempo inteiro. Olhem para o que vocês têm e façam conexões daquilo que é possível. Pensem nas brechas. Então, os mapas vão sendo organizadores do meu pensamento. Penso nos mapas como, por exemplo, Jorge Amado, que escreveu aquele livro maravilhoso, Navegações de Cabotagem, que ele dizia que era o último livro dele, que ele traz quase 900 páginas, recuperando a vida. Ele parte do quê? De papeizinhos grudados na parede, quando ele estava morando em Paris, e ele junta cada um desses papeizinhos e vai criando o quê? Uma narrativa. Os mapas são isso, eu tenho possibilidades de trabalho e eu vou criando uma narrativa a partir do meu grupo, a partir da observação do meu cotidiano, a partir da leitura daquilo que as crianças vão nos mostrando. Esse é um mapa conceitual que é verdadeiro. Aí entra um outro conceito essencial, descarte. Se eu tenho o meu grupo focado aqui, o resto, gente, tira e deixa de lado. Eu não preciso trabalhar, se eu pegar um mapa com 15 possibilidades diferentes e eu quiser fazer tudo isso, eu simplesmente vou estar fazendo uma nova leitura para a sequência didática. Eu tenho que ticar, e fazendo isso, pá, pá, pá. Não. Eu tenho que mergulhar no conceito de experiência. Volto no Larossa com toda a relação que tem com Dewey. A experiência é aquilo que me toca, é aquilo que me afeta, é aquilo que, de fato, tem um sentido para o meu grupo de crianças. Clarice também já dizia isso, né? É uma questão de sentir, ou toca ou não toca, né? Né? Daí nós vamos passear pela literatura que também vai, né? Nos dar pistas para várias construções. Eu estou atento agora no horário também, tá? Porque aqui, assim, a hora que dá 1 hora, o Instagram ele comete uma indelicadeza, ele derruba a gente, né? Então, Mas assim, é para que isso... sempre assim. É Então, sempre assim. Eu acho que, para a gente pensando, o que eu queria sugerir para vocês, que eu acho que nesse momento, mais do que nunca, é fundamental. E para quem é das artes, como vocês todos, eu acho que também é algo faz parte do cotidiano, mas acho que nesse momento é algo que vai fazer a diferença, não fazer diferente. Mas criem os diários de bordo. Os diários de bordo do artista, esses livros que vão marcando essas possibilidades do cotidiano, os professores que cada vez mais comecem a escrever palavras-chave, que vocês tenham ali uma caixinha dos guardadouros, como o Manuel de Barros falava. Então, palavras que vão dando para vocês a possibilidade de pegar isso tudo para recompor, como num mapa conceitual, os caminhos, os percursos formativos que nós vamos ter daqui para frente. Por quê? Não existe uma resposta padrão. Não existe nenhuma resposta nesse momento, quanto mais uma resposta padrão. Como é que eu posso olhar para a construção, para a reconstrução e para a desconstrução das minhas formas de ser educador
a partir do quê? Uhum. De mim mesma. Uhum. Então, se eu tenho essas pistas, eu vou conseguir, dessa forma, reorganizar a minha forma de ser professor, de ser atelierista, de ser um formador, mas eu vou poder reconstruir tudo isso a partir do quê? Da minha inspiração. Inspirar. Eu vou pirar, eu vou pôr ar para fora e, dessa forma, me Uhum. oxigenando a partir do meu fio condutor, eu vou poder reconstruir esse meu real tão fragmentado Uhum. a partir do quê? De detalhes que foram significativos. Uhum. No nosso grupo, o nosso grupo ele se encontra semanal, agora não mais, né, evidentemente, mas o nosso grupo tem encontros semanais onde a gente pensa a pintura, né? E uma coisa que a gente tem desenvolvido, enfim, e que José tem trabalhado em cima também, são dos cadernos ateliê, né? Sim, Aí eu também acho, de repente, que é, eu acho que esse exercício do mapa, né, ele pode possibilitar uma maneira autoral de escrita, sim. né? Porque eu penso, né, eu tenho os meus diários, né? E os meus diários eles têm horas são mapas, né? Posso mostrar? Horas são Ah, mapas, né? exato. Né? E Horas são são as horas são nossas escritos. conexões. Sim, horas são escritos, né? Né, trazem referências de artistas que eu uso, enfim, e tudo isso num caderno, né? Ou na parede, né? E Que a minha é parede nada mais é do que um fantástico. mapa. É, que são essa e o mapa, eu entendo o mapa como uma grande visualidade, né? Ele é uma potência para pensar uma escrita, mas eu acho que primeiro ele é uma visualidade, né? Ele traz essa coisa do visual que vai povoando o imaginário, né? Que vai E ele é, cria uma rede de isso, conexões. Por isso. isso que eu acho que a grande potência dele é que eu posso reconstruir e ir além cada vez mais de um jeito diferenciado. E acho, Fábio, também uma coisa, cada vez mais eu tenho certeza, a importância de eu ter diferentes caminhos para fazer o mesmo percurso. Então, como Uhum, você disse, é o mapa, é a rede, a palavra-chave, são os textos, são as frases significativas de uma coisa que eu ouvi. Se cada um sair daqui do nosso encontro com uma palavra-chave, já valeu a pena. Porque essa uhum. frase é como que essa palavra, é como que um anzol que vai capturar e vai dando esse gancho para eu poder ir além e poder fazer novas coisas. Então, Professora, nós vamos cair, mas eu volto para as considerações finais, tá? oi, É tem tão esses ruim. problemas. Mas pelo menos esse agora, dessa vez ele ficou me avisando, tipo 10, né, deu a contagem regressiva. E, mas enfim, que bom. Acho que a gente pode, né, seguir, acho que pode concluir, né, o que você estava falando, que é bem interessante. Pode ficar à vontade, depois eu sigo mais um pouco nas perguntas e a gente, né, faz as considerações finais. As pessoas estão voltando. Eu acho que o que eu queria trabalhar, fechar, usar como Uhum, conclusão do nosso papo, que eu acho que foi muito prazeroso para a uhum, gente poder trocar essas ideias, eu acho que tem dois, vamos dizer, dois eliciadores que nós podemos trabalhar como esse elemento de conexão: o que e o como. E eu acho que no momento que se trabalha o que e o como, que eu sei o que eu quero, qual é a minha intenção, eu vou buscando, ao mesmo tempo, formas de fazer com que isso possa se uhum. transportar em experiências e se transformar em realidade. Então, acho que nessa, entre a memória e aquilo que virá a ser, aquilo que já é, eu acho que essa conexão entre o real e o ideal e o possível é que nós vamos construindo as nossas projetações e as nossas conexões. O que eu digo para a gente fechando, professores, estudantes, formadores, vivam essa criança que vocês têm em vocês. Por quê? Eu, como educadora de crianças e formadora há quase 50 anos,
cada vez mais eu tenho a certeza que no momento em que a gente entra em contato com essa criança interior que nós temos, nós vamos puxando esse fio para poder se relacionar com essas crianças que nós temos ou com esses adultos que precisam e que trabalham e que têm por opção trabalhar, estar junto com essas crianças. E acho que viver com olhos de criança, o que que é? É se encantar, é ter esse queixo caído diante do mundo, essa surpresa, esse espaço brincante e fechando, como Malaguzzi dizia, nada sem alegria. E acho que é essa alegria que não é uma alegria de ficar dando risada de bobeira, mas é uma alegria que é fruto de grandes conquistas. E é essa alegria que vai nos fortalecendo enquanto educadores da infância e vai fazendo com que a gente cada vez mais mergulhe em novas experiências, se tornando um profissional cada vez mais qualificado, porque as crianças merecem e as crianças agradecem, como eu agradeço a você a oportunidade. E justamente isso, assim, eu acho que, enfim, é com muita alegria, né, que que eu posso te dizer assim, que a gente vai terminar hoje, né, mas a gente continua pensando, né, e espero que logo a gente volte ativa. Eu e a Alice participamos do mesmo grupo de pesquisa, né, aí em São Paulo, coordenado pela professora Miriam, então sempre estamos trocando, enfim, então foi ótimo, assim, quando começou essa história de live, eu logo pensei, falei, tem que chamar a Alice para a gente tentar Obrigada. articular o que pensa aqui no Apotec, né, e toda essa rede entre Régio e Dil e essas experiências e o ateliê, foi ótimo, né? Eu acho que as pessoas também adoraram porque estão comentando bastante, né? Como eu falei no início, não dá para a gente atender essa demanda de muitas respostas, né? Enfim, tu responder todas essas perguntas. É uma live, né? Uma coisa que acontece assim rápido. Mas fica salva, nós salvamos e estamos trabalhando um processo de edição para depois botar no nosso canal no YouTube, para as pessoas acessarem novamente e a gente continuar esse diálogo. Eu espero poder estar contigo mais algumas vezes, né? À vontade. Eu acho que tu gerou uma demanda bem grande no nosso grupo, né? Nós vamos depois conversar. Eu já estou recebendo aqui algumas perguntas nossas internas, assim. Eu acho que era esse o movimento, né? De nos provocarmos e nos tensionarmos nessa questão da arte, infância, essas metodologias que vêm de Régio, enfim, e que a gente possa criar algo em cima disso, né? A conversa foi excelente, porque nós tínhamos um roteiro e não precisou do roteiro, É né? verdade. Né? É Eu verdade que esqueci o roteiro. nós estamos conversando entre É, amigos que compartilham posições isso, semelhantes e acreditam na importância né? dessa criança. Mas a nossa também, eu acho que a nossa formatação enquanto adulto, né, nos fez criar um roteiro, né? Olha como é, né? Mas Quebramos um padrão. ainda bem, Ótimo. né? Ainda bem. Eu acho que foi isso. Então, assim, Alice, em nome do Apotec, né, em nome da professora Josiele, em nome da UDESC, do Programa de Pós-Graduação, eu te agradeço imensamente. Assim, eu estou bem contente, muito alegre, né, eu venho de uma live à tarde também e poder fechar assim a noite contigo pensando todas essas felicidades para a infância, né? Eu acho que assim eu termino o meu dia muito contente, muito feliz e muito grato, né? A tua generosidade, né? A clareza na tua explicação. Eu acho que as pessoas estão comentando assim, muito perguntando se a live vai ficar salva, que gostaram. Então assim, eu acho que a nossa missão do dia de hoje nós cumprimos, assim, né? E eu Que é queria isso. terminar com uma Sim, poesia, porque eu claro. acho que a vida, para mim, é muito cheia de toda essa poética, né? E acho que tem muito a ver com a nossa conversa. Uma poesia curta, mas eu acho que dá conta. Isso e Isso, da Selma Maria. E ela vai nos dizer: o que é isso? Isso é tudo. Tudo isso mesmo. Isso, todo dia, tudo isso.
O que é isso? É só isso? Tudo bem, é isso mesmo. É isso, descobri. Isso, todo dia, tudo isso. Eu acho que é esse tudo com que a gente fecha o nosso encontro de hoje. Sim, transbordante de alegria, né? Um beijo Então, enorme, muito beijo, obrigada a todos. obrigado. Muito obrigado a todo mundo também e até a próxima, né? É isso, amém. Um beijo, Fábio. Beijo, Obrigada. Tchau. obrigado. Tchau.